Irmã Maria José, nossa profeta desta noite, e que vai estar ministrando a palavra, fechando aqui o capítulo 15 da carta aos Romanos. Você já vai abrindo aí, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos pela vida da tua filha, apresentamos ela diante do Senhor e também a nós, nossos corações, nossa mente. Agora nos colocamos completamente expostos à tua palavra. Que teu Espírito tenha toda a liberdade de agir, de ministrar em nossos corações as verdades que precisamos, ó Deus, reter em nosso coração por meio da tua palavra. Usa a tua filha que na instrumentalidade da sua vida, essa pregação venha impactar e edificar profundamente a vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Romanos, hoje estaremos concluindo o penúltimo capítulo. Então, Romanos, a partir do versículo 14, o pastor Serginho encerrou aí no versículo 13. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém, circunvizinhança, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que não tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhe são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo.
Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitarmos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. O apóstolo Paulo, aqui ele fechou um assunto onde ele vinha falando de relacionamentos dentro da igreja, entre os irmãos. Ele usou todo o capítulo 14, parte do versículo 15, para falar sobre isso. E a partir daqui o apóstolo Paulo ele vai se encaminhando para fechar a sua carta. Após todos os temas importantes abordados até aqui, agora ele vai se apresentar aos cristãos de Roma, apresentar o seu ministério aos cristãos de Roma. Então, hoje a gente vai falar muito aqui do apóstolo Paulo, né? Coisa que eu nem gosto de fazer. Então, o apóstolo Paulo ele nunca tinha estado na igreja de Roma, embora ele já conhecesse alguns irmãos. Isso vai ser visto no próximo capítulo, onde ele vai mencionar alguns. E ele vai preparar aqui também os cristãos de Roma para o que ainda ia ser falado, para um propósito que ele tinha, que era pregar o evangelho em uma outra região onde não tinha sido ouvido falar do evangelho de Cristo, onde havia uma carência. Então ele pretendia passar por Roma e de lá ser encaminhado para a Espanha. Pois bem, ele começa o versículo 14 e o 15, ele diz: "E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada." Então, o apóstolo Paulo ele vai começar aqui fazendo um elogio para a igreja, né? Um elogio sincero, elogios sinceros, uma vez que ele diz: "Olha, certo estou, eu mesmo, Paulo, de que vós sois dotados", ele cita ali 3 coisas: bondade, conhecimento, e que aquela igreja estava apta para admoestar. E aí a gente percebe que aquela igreja de Roma, baseada no que o apóstolo Paulo fala, era uma igreja equilibrada, uma igreja que tinha conhecimento da palavra, porque ele diz que eles tinham conhecimento e também tinham bondade para admoestar. Algumas versões dizem amor no lugar de bondade. Então, porque a gente sabe que só o conhecimento esmaga. Se você vai admoestar alguém, se você vai ajudar um outro a pensar de forma correta, que esse é o significado de admoestar, se você for só pelo conhecimento, sem amor, você pode causar um estrago na vida da pessoa. E, no entanto, se você for somente com o amor, sem o conhecimento, você não vai dar o direcionamento correto, segundo a palavra de Deus, para aquela pessoa. Por isso é necessário que haja esse equilíbrio, porque admoestar, ela significa corrigir, o caminhar de alguém, significa aconselhar, significa advertir, é tudo aí levado para essa área aí. Então, aqueles irmãos, eles estavam preparados para isso. E não era só os líderes, não, pelo que a gente percebe aqui. Ele fala de todos. Olha, a igreja aí eu mesmo estou afirmando isso, que é uma igreja dotada aí dessas verdades, né? Portanto, uma igreja equilibrada. E aí no versículo 15, ele traz 2 coisas interessantes. Ele diz que ele fala ousadamente àquela igreja, olha só,
Aí ele encerra esse versículo dizendo, pela graça que foi outorgada a Cristo, a ele. Então ele está falando ousadamente àquela igreja, uma igreja equilibrada, e ele diz que ele está trazendo a memória, aí no versículo 15, está trazendo à memória as verdades. Olha só, ele está falando de tudo que ele falou na carta aos Romanos. Tudo que ele falou nessa carta dá a entender que a igreja de Roma, ela já sabia. E aí, se a gente for fazer uma retrospectiva, Paulo falou de coisas, a base do evangelho. A carta de Romanos aí foi a base para que os reformadores fizessem aí, entrassem aí com a reforma protestante. Então falou-se de justificação, falou-se que todos são pecadores e carecem de arrependimento, falou-se do sacrifício de Cristo, falou-se da glória que está por vir, falou-se da mente que deve estar transformada, do que o nosso corpo deve estar em sacrifício vivo, santo e agradável. Então a gente não vai falar tudo, mas tudo aquilo ali foi trago à memória da igreja de Roma. Então, trazendo essa verdade para nós, a gente entende que as verdades elas precisam ser repetidas. Então, repetir um sermão, repetir uma doutrina da Bíblia não faz mal, não está fora de moda isso aí. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, eu já conheço tudo. Me lembrei da pregação de domingo, é óbvio, já conheço tudo. Vai ter um congresso sobre discipulado e células, mas isso aí eu já sei. Então, às vezes as pessoas querem vir para a igreja, não é o nosso caso aqui, mas para ouvir coisas inéditas, sendo que as próprias cartas do apóstolo Paulo, de João, de Pedro, eles vão repetir muitas vezes as mesmas verdades essenciais para a vida da igreja e para a vida do cristão. E aí a gente entende aqui, quando o apóstolo Paulo fala aqui para esta igreja, que era uma igreja que já era detentora desse conhecimento, no entanto, o apóstolo Paulo estava trazendo à memória essas verdades. E aí no versículo 16, ele foi outorgada por Deus para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, especificamente, ele era ministro, ele era um apóstolo dos gentios, não exclusivamente, mas ele mesmo, desde o início do ministério, ele disse que Deus chamou ele para falar aos gentios. Fosse na Grécia, fosse lá em Atenas, fosse em Corinto, fosse na Macedônia, não exclusivamente para os gentios, para quem quisesse ouvir. Podia ser judeus também, mas especificamente ele foi chamado aí para os gentios. E o que eu acho interessante nesse versículo 16 é que ele usa a palavra sagrado encargo. Aqui na minha versão diz assim, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de modo que a oferta deles, dos gentios, uma vez santificada, seja aceita por Deus. Então, essa palavra sagrado encargo, achei assim, belíssimo isso aqui quando eu estava estudando. Oferta aceitável demonstra aí o grau de responsabilidade que o apóstolo Paulo entendia ser o seu ministério para com os gentios, para com a pregação do evangelho. Quando eu olho esse versículo aqui, eu comparo ele lá com o Antigo Testamento, como um sacerdócio, onde os sacerdotes, eles ali eram usados para fazer aquele sacrifício em prol do pecador, para que ele fosse aceito diante de Deus. Então, isso demonstra que o apóstolo Paulo entendia que a pregação do evangelho era uma causa nobre, que a pregação do evangelho era algo sublime, que a pregação do evangelho, levar o evangelho aos gentios, a todas as pessoas, realmente era um privilégio. O apóstolo Paulo ele não tinha um chamado para o pastoreio. Quando a gente lê as cartas dele, não que ele não tivesse know-how para isso, não que ele não tivesse preparação para ser um pastor, mas funcionava assim.
Ele plantava as igrejas, instruía as lideranças, organizava as igrejas e partia, tocava para frente, porque eu não esperava, existia chão, existia campo missionário que precisava dele, então era assim que funcionava. E aí no versículo 17 ele diz: tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre que coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Olha só, conduzir os gentios de novo à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Olha só, em quem que Paulo se gloriava? Era nele mesmo? Então ele diz aí que ele se gloriava em Cristo Jesus. Não se gloriava nele mesmo, não se exaltava nele mesmo. Ele reconhecia que ele era um instrumento usado por Deus para levar o Evangelho, para levar a salvação. Era por seu intermédio. Quando a gente vê o apóstolo Paulo falando várias vezes sobre isso, que Deus usava ele, era por seu intermédio. Inclusive, quando ele chegou em Jerusalém, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, quando ele foi apresentar, levou um relatório ali para as autoridades da igreja de Jerusalém. Uma das coisas que ele falou: olha, quantas coisas Deus fizera por ele. Quantas coisas Deus fizera por seu intermédio. Então, quando eu vejo isso, eu olho lá para João Batista. O lema de João Batista foi usado aqui pela vida do apóstolo Paulo, quando João diz: convém que ele cresça e eu diminua. João Batista falou essa frase quando, depois do batismo de Jesus, e aí Jesus começou o seu ministério, estava batizando, e aí alguns discípulos de João Batista, que já acompanhavam João Batista na caminhada, no ministério dele, ficaram incomodados, aí foram lá onde João Batista: olha, mas aquele a quem tu batizaste, agora ele batiza também, as multidões seguem ele. E aí ele falou essa frase: olha, é esse que viria, eu só estava preparando o caminho. Convém que ele cresça, que eu diminua. Ele realmente é o verdadeiro protagonista da história, ele é o verdadeiro salvador. Dele eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. E quando a gente vê aqui geograficamente falando, o apóstolo Paulo dizendo que ele pregou desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico. Quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre essa região do Ilírico, assim, é uma grandiosidade, sabe? Sai andando pela costa do Oriente Médio, vai parar por lá pela região da Bósnia. Então, geograficamente falando, era uma região gigantesca. E eu fico: meu Deus, como assim? Não existia avião, não existia internet para você mandar uma mensagem lá para a igreja: olha, estou chegando, uma mensagem evangelística, solta aí um WhatsApp aí nos grupos aí de evangelismo. Não existia isso. E as estradas não eram de asfalto que nem hoje. Era na base dos barcos, na base dos navios, na base dos pés, na base dos cavalos. E eu fico olhando com o apóstolo Paulo, mesmo diante disso tudo, ele não tinha outra bandeira a não ser pregar o evangelho de Cristo. A agenda dele era essa. Era a agenda de Deus que Deus traçou para ele. Era isso que ele vislumbrava, ele olhava com clareza o seu chamado. E um dos lemas do apóstolo Paulo era que ele disse algumas vezes: importa que o evangelho seja anunciado. Que frase linda. Importa que o evangelho seja anunciado, independente das circunstâncias.
Foi isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, ser as minhas testemunhas até os confins da terra. Foi uma das últimas palavras que Cristo disse antes de subir aos céus. E ele levou isso ao pé da letra. E no versículo 20 ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que não tinham ouvido a seu respeito. Aí no versículo 21 ele está usando aí uma referência, de Isaías 52, versículo 15. Possivelmente o apóstolo Paulo estava em Corinto quando ele escreveu essa carta aos romanos, a igreja de Romano. Ele almejava ir para Roma, e como apóstolo dos gentios, então Roma estava debaixo da sua jurisdição apostólica de chamado. Então ele precisava também chegar ali a Roma para pregar o evangelho, porque ele diz, continuando aqui no 22 e no 23, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade destas regiões e desejando há muito visitar-nos, olha só, ele disse que há muito ele queria ir, mas ainda existia campo missionário, mas agora o campo missionário estava esgotado, então ele precisava avançar, ele precisava partir para frente. Precisava continuar, porque a vida dele continuava e essa era a missão dele. Então, esgotado o campo missionário, ele se encaminharia agora. Os planos do apóstolo Paulo era chegar à Espanha. Era o último limite aí do mundo ocidental, onde ele queria pregar o evangelho. E ele não tinha ido ainda porque ele estava impedido, porque ainda existia o campo missionário. Então, a prioridade dele era avançar. Anunciar onde não havia sido anunciado o evangelho, como ele diz aqui no 20 e no 21. A prioridade era essa. Existia um campo onde o evangelho já tinha sido anunciado, ele passava direto. Ele queria ir aonde as vidas não tinham ouvido falar de Cristo ainda. Era levar Cristo a outra ponta, a outro lugar, mesmo que fosse a outra extremidade do globo, ele queria chegar lá. E aí, quando a gente olha para isso, para esses planos do apóstolo Paulo, eu mesmo que gosto muito dele, sou fã, eu digo, meu Deus, como seria chique, bonito o apóstolo Paulo encerrar o seu ministério na Espanha. Porque naquela época a Espanha era coisa chique mesmo. Mas esses eram os planos dele. E aí, ele, no versículo 24... 20 ao 26, quando ele diz, desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. O apóstolo Paulo, antes de ir para Roma, ele passaria em Jerusalém, como ele diz aqui. Porque as igrejas da Macedônia e da Acaia haviam levantado uma oferta para que fosse levado para a Judéia, para os pobres da Judéia. Lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 27, um profeta chamado Ágabo, ele profetizou que haveria uma fome em Jerusalém, na região ali da Judéia, e realmente aconteceu. Aconteceu essa fome, atrelado a isso, o imperador Cláudio. O imperador Cláudio baixou um decreto expulsando todos os judeus da Itália, todos os judeus de Roma. Então, juntou a fome com aqueles que foram expulsos, que levaram só as suas roupas, deixaram os seus bens, não tiveram como levar. E aí existia muita gente passando fome, muita gente na pobreza, inclusive o casal Áquila e Priscila. Eles vieram provenientes lá de Roma, foram expulsos e se encontraram com o apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Esse casal, ele foi realmente
uma bênção na vida do apóstolo Paulo, porque ajudou muito o apóstolo Paulo no seu ministério. Atrelado a isso, eles tinham uma mesma profissão, faziam tendas, então eles se ajudaram, eles eram muito queridos do apóstolo Paulo. Então, as igrejas ali da Acaia e da Macedônia tiveram essa ideia. Essas igrejas eram exatamente a igreja de Tessalônica e de Filipos. Quando a gente lê essas cartas, a gente vê isso aí, a igreja de Tessalônica e a igreja da carta aos Filipenses, eles preparando essa oferta. Eram duas igrejas formadas somente por gentios, praticamente. Mas aí, distante, né? A distância era grande, mas independente dessas limitações, eles entendiam a importância da causa de que aqueles irmãos lá em Jerusalém, lá na Judéia, estavam passando necessidade, por isso eles levantaram ali uma oferta que eu creio que não foi pequena, e coube ao apóstolo Paulo, o mensageiro, antes de chegar em Roma, passar por Jerusalém levando essa oferta. E aí ele diz no versículo 27, isto lhe pareceu bem as igrejas levantar essa oferta, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais, tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele diz aí que os gentios, a igreja se sentia devedora, porque os gentios eles foram beneficiados com os valores espirituais dos judeus. E aí quando a gente olha para a carta, essa mesma carta, lá pelo capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar que os judeus, os gentios eram oliveira brava, mas foram enxertados. E foi através do povo judeu. Foi através do povo judeu que chegou a salvação até os gentios. Foi através da promessa que Deus fez para Abraão. Olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, que é o nosso pai na fé. Foi através dele, do povo judeu, que veio o nosso Salvador, Cristo Jesus. Então, eles se sentiam devedores quanto a isso. E queriam contribuir e abençoar aqueles irmãos que estavam passando por essa situação de fome e necessidade. Isso também traz para nós, que independente, lá a distância era muito grande, mas eles não viram isso, não viram as circunstâncias, não viram as dificuldades, e quiseram abençoar aquele povo que estavam passando por essa situação. E aí o apóstolo Paulo vai se encaminhar para encerrar aqui o capítulo. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. O apóstolo Paulo ele vai dizer, rogo-vos. Rogo-vos é uma súplica. Ele está pedindo aí para a igreja de Roma, olha só, que lute juntamente com ele em oração. Para que ele fosse livre de algumas coisas, tipo dos rebeldes que viviam na Judéia, para que aquilo que ele ia fazer em Jerusalém, que era levar a oferta, fosse bem aceita. Por que o apóstolo Paulo ele estava preocupado em não encontrar um ambiente hostil? Por que o apóstolo Paulo estava preocupado em ser bem recebido? De não ser bem recebido, que seu serviço fosse aceito. Porque desde o início do ministério do apóstolo Paulo, ele sofreu forte oposição dos judeus. A gente vai ver isso desde lá de Atos dos Apóstolos, Isso aí, o apóstolo Paulo foi caluniado pelos judeus,
foi açoitado, foi apedrejado, foi perseguido, porque existia uma grande desconfiança com relação ao ministério de Paulo pelas autoridades judaicas, principalmente por ele anunciar, demonstrar que ele era um apóstolo dos gentios. E aí ele pede toda essa oração, para que ele chegue em Jerusalém, esteja livre dessas coisas, porque ele já sabia, o que já tinha acontecido outras vezes com ele, para que ele entregasse a oferta, fosse bem recebida, para que de lá ele fosse para Roma, e de lá os irmãos de Roma encaminhassem ele para a Espanha. Esses eram os planos do apóstolo Paulo. Só que nada aconteceu conforme o apóstolo Paulo planejou. Quando ele chegou em Jerusalém, mesmo ele fazendo um relatório minucioso sobre o que Deus havia feito através dele para os gentios, as autoridades disseram que alguns o acusavam, alguns já o acusavam de incitar os judeus, que o apóstolo Paulo incitava os judeus convertidos aí contra a lei de Moisés, aí contra a circuncisão, aí falaram tudo isso para ele. Depois de todo o relatório que ele contou, aí disseram isso para ele. E aí disseram que ele teria que fazer um voto como judeu, para provar que realmente era judeu. E a gente vê isso aí lá por Atos 21, capítulo 21, se não me falha a memória. E aí o apóstolo Paulo se submeteu a isso, fez o voto, aí foi lá para o templo cumprir esse voto. Assim, foi coisa de dias. O apóstolo Paulo chegou no templo de Jerusalém, à mesma hora ele começou a ser ameaçado, ser agredido, ser injuriado, e colocaram o apóstolo Paulo para fora do templo, e ali começaram a açoitá-lo fora do templo de Jerusalém. Ele foi salvo ali pela guarda, que viu ali o tumulto, e a guarda ali, que era a guarda dos romanos também, que ajudava ali, mais ou menos, Jerusalém era submetida. E aí pegaram o apóstolo Paulo e levaram para um lugar, uma espécie de prisão, mas mesmo assim a multidão ia atrás, gritando, clamando pela morte do apóstolo Paulo. E quando ele chegou naquele local, ele pediu permissão para a guarda, para que ele falasse. Ele não perdia a oportunidade de falar. E ali ele começou a falar tudo o que ele falava muitas vezes. Desde quando Deus chamou ele a caminho de Damasco, o ministério dele dos gentios, falou tudo isso, mas mesmo assim a multidão gritava que ele deveria morrer. E aí os soldados já iam levando ele para chicoteá-lo mais ainda. E aí o apóstolo Paulo recorreu à sua cidadania romana. Alguns momentos ele recorreu, ele também tinha cidadania romana, e ali naquela ocasião ele disse: olha, é lícito vocês açoitarem um cidadão romano que ainda nem passou por um julgamento. E ali o centurião ficou abismado que ele fosse um romano, e ali pararam de bater no apóstolo Paulo, mas mesmo assim ele continuou preso. E ali lá pelo capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, Deus fala com Paulo. Ele diz: olha, Paulo, coragem. Assim como deste testemunhos a meu respeito em Jerusalém, darás também em Roma. Aí eu fico pensando assim, Deus dizendo para o apóstolo Paulo: coragem. Porque o apóstolo Paulo já era um homem tão corajoso, na minha opinião, um homem que enfrentou tantas coisas, que pregou nos locais mais improváveis, como em Atenas, lá no Aerópago, lá no meio dos sábios. Onde quer que ele chegava, ele pregava, era um homem tão corajoso. E aí Deus fala claramente com ele: coragem. Aí eu penso que agora foi que a coragem dele, agora Deus falou comigo. Eu fico pensando assim, que a coragem dele assim foi lá para as alturas mais ainda. De meu Deus, aí agora vamos ver o que o apóstolo Paulo vai ser capaz de fazer depois de Deus dizer isso para ele. E assim, por muito tempo, o apóstolo Paulo, ele ficou zanzando em Jerusalém de uma autoridade para outra. Porque ele era cidadão romano, e jogava para um, jogava para outro.
Mas uma coisa interessante é que aonde ele chegava, em quaisquer autoridades que ele era colocado, ele falava do Evangelho. Ele não se calava, ele contava o seu testemunho, desde quando ele era um judeu zeloso da lei, desde quando Deus falou com ele a caminho, Cristo falou com ele a caminho de uma perseguição, e aí ele não se calava, e dali de Jerusalém ele foi mandado para Cesareia, e aí ficou aí, ele apelou para César, e por conta dele ter apelado para César, ele foi encaminhado para Roma. E ali, junto com outros presos, o apóstolo Paulo foi colocado no navio, acorrentado como preso. E ali foi uma viagem altamente penosa, altamente perigosa, por conta das tempestades, dos altos ventos. Em um momento ali da viagem, o navio naufragou e eles foram parar ali na ilha de Malta. E ali foi ali onde o apóstolo Paulo foi picado por uma víbora, ali à beira do fogo, e aí a víbora agarrou na sua mão e ele só sacudiu a víbora, a cobra no fogo. E aquela cobra era altamente venenosa. Tem até um nome aí mais bonito, né, Sara? Para isso. E aí todo mundo os nativos, ficou só esperando o apóstolo Paulo cair. Mas aí ele não caiu. Como se não tivesse acontecido nada, e por conta disso eles achavam que o apóstolo Paulo era um deus. O apóstolo Paulo era um deus, mas aí eles ficaram 3 meses naquela ilha. O apóstolo Paulo orou por pessoas, curou falou do amor de Deus, pregou o evangelho, e aí até que um dia, 3 meses depois, passou outro navio e colocaram os prisioneiros nesse navio. E aí o apóstolo Paulo chega em Roma. Não chegou como ele queria, chegou aprisionado, acorrentado, como um prisioneiro, como um malfeitor. E ali ele teve o privilégio ainda de ser colocado numa casa, porque ele era romano, mas era uma casa-prisão, porque ele ficava o tempo todo acorrentado a um soldado. Mas nem por isso o apóstolo Paulo se calou. Assim que ele chegou, ele convocou as autoridades da igreja de Roma, convocou os anciãos, e ali ele foi falar como ele chegou ali, de todo o seu ministério, de tudo que Deus tinha feito através dele, e que eu acho interessante, aqui no final de Atos, bem no final, os últimos versículos de Atos dos Apóstolos, eu nem sei que horas são, o relógio está parado, mas não vamos demorar não. 9. Olha só o que diz aí, Atos 28, a partir do versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, por 2 anos ele passou aí preso nessa casa, mas ele não se calou. A gente fica pensando, mas Deus não atendeu as orações do apóstolo Paulo, quando ele rogou aqui para que Roma, a igreja de Roma, lutasse com ele em oração, e a gente fica pensando, eu pensei, meu Deus, e Deus não atendeu as orações do apóstolo Paulo, um homem que teve todo um ministério frutífero, que já tinha desbravado uma região gigantesca, pregando o evangelho incansável. E aí ele chega em Jerusalém, é preso, é açoitado, sofre um naufrágio, chega em Roma, aprisionado. Isso aconteceu porque a agenda de Deus era outra. Os planos de Deus para o apóstolo Paulo era outro. O apóstolo Paulo poderia ter ido. Ele desejou aqui, falou umas 2, 3 vezes que ele desejava chegar à Espanha. Fecharia o seu ministério com chave de ouro. Talvez ia pregar muito, ainda tinha muito campo missionário. Mas aí a agenda de Deus era essa para o apóstolo Paulo. Porque certamente o apóstolo Paulo ganhou mais vidas ficando, sendo prisioneiro lá em Roma,
talvez ele tivesse ido para a Espanha, porque só lá em Roma, além dessa intrepidez toda que diz aqui que ele pregou, o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 4 cartas ali da prisão de Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão foram cartas escritas a partir daquela casa ali onde ele ficou aprisionado, acorrentado a um soldado. E quantos dessas cartas já não evangelizaram pessoas desde o apóstolo Paulo? Quantas vidas já não foram ganhas através dessas cartas? O apóstolo Paulo estava acorrentado a um soldado ali da guarda pretoriana, que era a guarda elite ali do imperador. E quantos soldados o apóstolo Paulo não evangelizou? Inclusive na carta aos Colossenses, ele encerra fazendo as saudações. Ele diz, que foi uma das cartas que ele escreveu aqui em Roma, ele diz, olha, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha só. O evangelho chegou até a casa de César. Não tinha barreiras para aquele homem. A coragem dele, o que ele vislumbrava, a agenda de Deus que ele priorizava em primeiro lugar. E quando se prioriza a agenda de Deus, eu fico pensando que Deus ele vai abrindo as portas. Não tinha portas que o apóstolo Paulo não conseguisse abrir para que o evangelho, através de Deus, lógico, ele era um instrumento, para que o evangelho não fosse pregado. Não há nenhum registro na história bíblica que ele tenha chegado à Espanha um dia. Mas o apóstolo Paulo entendeu que importava fazer a vontade de Deus, que importava pregar o evangelho de Cristo. Eu só queria encerrar com uma frase dele, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Segundo os teólogos, essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, onde ele dá instruções ao seu discípulo Timóteo, e aqui ele já está perto da morte. Ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, algumas versões de justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Olha só que frase. Não podia ser diferente para o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, eu já estou sendo oferecida, minha vida já está sendo oferecida em libação. Libação quer dizer oferta. Isso lembra lá o capítulo 12, né? O nosso corpo sendo em oferta viva, em sacrifício vivo a Cristo. E poderia chegar no tempo da minha partida. Combati o bom combate. Essa palavra combate, não importaram o que faz naquele tempo, já falei demais, faz, quando eu oro, combati o bom combate. Quando a gente olha essa palavra combate, tem tudo a ver com o apóstolo Paulo. E quando ele está falando combate, quando a gente vê combate, a gente lembra de guerra, né? É um combate, é uma luta, é uma guerra. Ele combateu isso aí, né? De uma maneira boa, combati o bom combate, completei a carreira. Acabou, completei a minha carreira. Fiz tudo o que estava previsto nos planos de Deus, na agenda de Deus. Completei a minha carreira aqui na terra. Guardei a minha fé.
Apóstolo Paulo aqui, guardei a minha fé, aquela confissão de fé que eu fiz um dia, ela jamais foi abalada. A minha fé em Deus jamais foi abalada, independente do que eu passei, das injúrias, das difamações, dos açoites, de ter sido amarrado na prisão junto com outros, e assim, e tantas coisas, naufrágio, tantas coisas que ele passou, mas em nenhum momento ele entendeu que Deus tinha abandonado ele. Ele disse que ele guardou a fé. Uma certeza ele tinha, que agora a coroa da justiça já me está guardada. Agora ele estava olhando para o futuro. E agora eu tenho certeza que a minha coroa já está guardada, o qual o Senhor, reto, justo juiz, me dará naquele dia. Olha só. Ele disse que essa promessa é para todos, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém? E aqui nós encerramos o capítulo 15, o próximo é o encerramento final da carta aos Romanos. Eu aprendi muito nesses tempos aqui. Eu sei que muito posso aprender ainda. Estou com muita saudade já dessa carta. Por mim, a gente começaria tudo de novo. Obrigada. Glória a Deus, um profundo exemplo de legado, né? Fala de legado de vida, fala disso, legado de vida com Deus, de alguém que estava realmente se entregou e se fechou para servir ao Senhor e deixa como para nós esse legado de exemplo, aonde a agenda de Deus, gostei dessa frase, a agenda de Deus era a prioridade do apóstolo Paulo. Talvez este seja o principal ensinamento para nós também aqui desse capítulo, né? É a agenda de Deus ser a nossa prioridade. Isso faz toda a diferença no que nós estaremos deixando e semeando nessa terra. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, né, de todas as formas. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Os próximos, o último capítulo, vamos fechar com duas recomendações principais, né? E assim Paulo vai fechar esse capítulo 16, que é o último capítulo da carta aos Romanos. Nós estamos já em oração e já estaremos essa semana falando com os nossos pregadores para a gente entrar em consenso quanto à próxima carta doutrinária que o Senhor estará ensinando à igreja. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, encerrando aqui. Hoje nossa praça está miada de novo, miada como nunca teve. Irmãos, irmãos, precisam aprender o que é comunhão. Comunhão, gente crente que vive comunhão é comendo. Deus, nós te louvamos pela tua bondade e graça, esse tempo aqui, gratidão por cada coração que o Senhor atraiu para a tua casa, para a tua palavra nessa noite. E agora rogamos que o Senhor nos conduza debaixo da graça, da proteção do Senhor para os nossos lares, que essa palavra continue edificando nossos corações, em nome de Jesus. Amém.